Olá, eu sou Eliodoro Bastos, Dorinho Bastos, e estou na ECA desde 1976. No curso de publicidade, com duas disciplinas, no primeiro semestre programação visual e no segundo semestre arte publicitária. Quando eu vim, a minha formação em arquitetura, e quando eu vim para a ECA, eu vim com a missão de fazer um trabalho prático, na verdade, na época, em 76, no comecinho dos anos 70, a ECA não tinha um trabalho prático, né? Os alunos faziam, era um curso muito teórico. Tem um detalhe, eu comecei um pouquinho antes na ESPM, na Escola Superior de Propaganda e Marketing, a famosa ESPM, e dois queridos professores da SPM também eram professores aqui da ECA, né? E eles me trouxeram, né, quando eu comecei a entender um pouquinho a ECA, né, mesmo estando na SPM, ainda não a ECA, eu imaginei que a ECA fosse a escola ideal, na verdade, né? Quando você entende a ECA, né, esses 9 departamentos que formam a Escola de Comunicações e Artes, aí você imagina, num curso de publicidade, por exemplo, que uma dupla de alunos na minha disciplina pode, ou do Carrascosa, redação, podem criar um roteiro de um filme, né? E daí, puxa vida, é atravessar a rua. Esse filme vai precisar de um diretor. Você vai no departamento de cinema e convida um aluno para ser diretor. Você vai no teatro, na EAD, e você convida os alunos para fazerem parte do casting, serem os atores do teu filme. Você atravessa a outra rua e vai para a música, e você tem a trilha sonora. Né? Você vai no teatro e tem a cenografia do filme. Então você fala, meu Deus do céu, nós temos aí uma Bauhaus, né? Na verdade, a ECA, a princípio, a distância, você fala, é a escola ideal, né? Mas nada disso funciona, né? As coisas acabam não funcionando, essa ligação entre os departamentos que existem, sim, mas elas não existem, né? Então existe quando você é amigo de algum professor de jornalismo, de teatro, alguma coisa assim, e você faz aí faz o meio campo, mas institucionalmente já se tentou isso, mas é muito difícil, né? E a experiência docente é sempre uma coisa interessante, né? Eu gosto de lembrar, acho que o caso mais marcante, sempre tem coisas interessantes, e mais marcantes, acho que é uma história que eu curto contar, porque é muito curiosa, né? E também fala de um momento, né, que a gente vivia na sociedade, não só na ECA, né? Enfim, primeiro dia de aula, é sempre um momento um pouquinho tenso, né? Por mais experiência que você tenha. Eu não tinha tanta experiência como tenho agora, né? Primeiro dia de aula, eu começo a falar, explicar o que vai ser o curso e tal, e de repente eu fumava, né? E fumava em aula, era o maior prazer do mundo, né? Era o grande tesão, é você falar e fumar, era muito bom. Para quem fumava é uma delícia, né? Quem fuma sabe do que eu estou falando. E daí eu pego e estou falando com os alunos. Eram alunos novos que eu não conhecia, então sempre tem aquela coisa, será que essa turma é legal, tão legal como a última? A última é sempre a melhor, né? Graças a Deus, isso é bom, né? Nunca tive um problema com aluno, ia ter com aquela turma. Enfim, acendo o cigarro. Quando eu acendo o cigarro, eu ouço uma voz no fundo da classe: apaga essa merda. Eu comecei a tremer, eu não consegui distinguir uma voz feminina. Eu não consegui distinguir realmente de onde vinha o som, percebi que era da esquerda e tal. E aí eu perguntei, muito nervoso, né, na verdade, eu falei, quem falou isso? E aí essa menina se apresentou, eu falei, fui eu. Uma menina, fui eu. Eu falei assim, por que você falou isso? Eu com muita calma, mas tremendo, na verdade. Ela falou, porque se você acender o cigarro aqui dentro, eu vou vomitar. Menina era muito sutil, na verdade, né? Eu vou vomitar. Eu falei, meu Deus do céu. Daí olha que coisa incrível, isso foi verdade. Eu cheguei para ela e falei, era possível você falar isso para um aluno? Eu disse, olha, assim como você não pode com o cheiro do cigarro, eu não posso ficar sem o cigarro. Então toda vez que eu for fumar um cigarro, ou você sai da classe. Eu falei isso para a aluna. Politicamente, um assassinato eu cometi, né? Não é um erro, é um assassinato. Você sai da classe ou eu vou fumar lá fora. Essa foi o que eu falei para ela. E foi, então, toda vez. E óbvio que a aula, no fim, foi uma tragédia grega.
né? Foi horrível o resto da aula, eu fiquei muito nervoso tal, em função dessa pessoa, dessa aula. E aí terminou a aula e eu desesperado para falar sobre o assunto com alguém. Graças a Deus, um aluno um pouquinho mais velho enrolou para sair porque ele queria conversar comigo. E daí todo mundo foi embora, tal, ele enrolando, tal, daí ele veio falar comigo e falou, chato o que aconteceu, né? Eu falei, pô, cara, graças a Deus alguém veio falar comigo. Eu falei, o que é aquilo? Ele falou assim, não te falaram sobre essa aluna? Eu falei, não falaram, é uma falha uma falha pedagógica na escola. Não falaram, ninguém comentou comigo. Pois é, deviam ter comentado. Essa menina tem realmente algum problema, tal. A gente tem problema de relacionamento com ela, a classe toda, né? E não te falaram que ela jogou um livro no Piratininga? Eu falei, não, ele foi acender um cachimbo, o Pira fumava cachimbo na aula, e ela jogou um livro no cachimbo do Pira, né? E eu não sabia dessa história, né? Eu não tô aqui todo dia, né? Não sou tempo integral, né? Então eu não sabia dessa história, né? Incrível. Coisas que, né, só para lembrar um detalhezinho, né, desses 40 anos, mas foram 40 anos de histórias muito legais, né? E eu acho que você acaba ficando e se apaixonando pelos problemas e pelas soluções da ECA, né? E sempre na esperança que um dia vai ser melhor, que um dia os problemas da ECA vão ser resolvidos.